Fala galera, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aulinha. Dessa vez eu trouxe um tema muito legal para vocês, um tema que está fresquinho, que certamente vai aparecer em vestibular, vai aparecer em concurso para você, que é a questão da partilha da Palestina, criação de Israel e a guerra do Yom Kippur. Criação de Israel, que completa 75 anos, guerra do Yom Kippur, 50 anos. Então vem comigo para esse tema que é fantástico. Antes de mais nada, não esquece de dar o like, deixar a sua curtida, seu comentário aí, compartilhar esse vídeo para ajudar a gente. Valeu? E não esquece de se inscrever no canal também. Fala moçada, se você quer ser aprovado no SpaceX, eu, professor Glauco Glazer, liberei o cadastro gratuito na minha plataforma para que você possa conhecer por dentro o método de ensino do meu curso que já vem aprovando há mais de 26 anos, com aulas ao vivo, material gravado, simulados, correções de redação e contato direto comigo. Entre no link abaixo e faça seu cadastro gratuito. Então galera, primeira coisa, nós estamos aqui em 2023. Sim, temos 75 anos da criação do Estado de Israel e temos também 50 anos da Guerra do Yom Kippur. Falar sobre a questão palestina, que envolve a criação do Estado de Israel e também a criação de um futuro Estado palestino, é sempre muito complicada, envolve assuntos que são assuntos polêmicos e, cara, você tem que voltar na história dos dois povos, analisar isso com cuidado. Então, a minha sugestão para você é que você assine o canal, primeiramente, e que você também entre aqui no link que está disponível para você, porque aqui você tem uma aula completíssima sobre Guerra do Yom Kippur e também sobre a questão palestina. Ficou maravilhosa, sugiro para você entrar e assistir com calma. Quando a gente fala da fundação do Estado de Israel, Israel foi fundada, foi criada lá em 48, 14 de maio de 48. A criação de Israel, ela vem de um processo histórico que é muito interessante e que envolve, no caso, a partilha da Palestina. O que é a partilha da Palestina? A ONU, a Organização das Nações Unidas, lá em 1947, propôs que a região da Palestina, que fica ali no Oriente Médio, fosse dividida entre dois estados, entre dois povos. De um lado você teria o Estado de Israel, que é um Estado judeu, enquanto de outro lado você teria o Estado palestino, um Estado árabe. Só que essa proposta ela não foi muito bem aceita pelos países árabes da região, que em 1948, um dia depois da criação do Estado de Israel, lá em 14 de maio de 48, invadiram Israel, começando a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Se você for pegar a história de Israel, existem 4 grandes guerras árabes israelenses. Você tem a Primeira Guerra, que é a Guerra de 48, que é a Guerra de Independência. Você tem a Guerra de 56, que é a Guerra do que é a Guerra da Península do Sinai. Ia falar Yom Kippur é depois. Você tem a Guerra de 67, que é a Guerra dos 6 dias, e nós temos a Guerra de 73, que aí sim é a Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur, ele é um dia que é um feriado santo, um feriado sagrado. E durante esse feriado, uma coalizão de países árabes invadiu Israel de surpresa. Israel é um país relativamente pequeno, então se Israel é invadida de surpresa, Israel não consegue muito tempo para se defender. Então nós temos aqui uma invasão rápida, relâmpago, quase uma Blitzkrieg aí alemã. E aí você tem essa invasão fazendo com que as tropas árabes chegassem muito perto de Jerusalém, a capital de Israel. Só que essas tropas pararam de repente, no meio do caminho, e resolveram voltar para suas áreas originais, suas fronteiras originais, terminando a invasão. Então é uma guerra meio absurda, meio complexa, porque, os caras estavam vencendo a guerra, estavam próximos de tomar Jerusalém, de repente eles resolvem voltar, eles param o avanço e voltam. O que aconteceu ali? A gente não sabe muito bem, mas muito provavelmente Israel se utilizou da sua cartada militar. Muito provavelmente Israel ligou para os países árabes e disse, então, pode ser que eu tenha armas nucleares. E eu digo pode ser por quê? Porque Israel vive dentro de uma política chamada política de opacidade nuclear. Israel nem nega, nem confirma que tem armas nucleares. Israel não nega que tem armas nucleares, porque se Israel negar que tem armas nucleares, Israel não tem arma nuclear, amanhã todos os países do Oriente Médio que não têm relações diplomáticas com Israel estão invadindo Israel. Sim? E se Israel falar, eu tenho armas nucleares, muito provavelmente Israel vai dar aval para que países que são rivais seus no Oriente Médio busquem ter armas nucleares, como o Irã, como a Arábia Saudita, ou seja, Israel iria criar uma corrida nuclear no Oriente Médio. Mas o que vai acontecer ali? Os países árabes não queriam trucar. É como se fosse um jogo de truque. Eles não queriam trucar, eles não queriam pagar para ver, Será que Israel tem arma nuclear? Se não tiver,
Tudo bem, mas se tiver, a gente tá ferrado, né? E vai acontecer aqui uma catástrofe. Então os países árabes não quiseram pagar para ver. E eles perceberam nessa guerra, nessa quarta guerra árabe-israelense, que vencer Israel no plano militar clássico era praticamente impossível. Eles perderam na guerra de independência, perderam na guerra da Península do Sinai, perderam na guerra dos 6 dias. Como é que eles vão vencer Israel agora que Israel tem arma nuclear, né? Supostamente tem arma nuclear. Não tem como. Então os países árabes, eles vão dar uma outra cartada, que é a cartada econômica, a cartada do petróleo. Por quê? Você tem um organismo chamado OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é um órgão que funciona como um cartel, ou seja, como um organismo que consegue tabelar o preço do petróleo no mercado internacional. Ele estabelece o preço do barril de petróleo. E grande parte dos países que fazem parte do OPEP são países árabes, países que eram inimigos de Israel. Então esses países combinam o seguinte: vamos reduzir a produção de petróleo para, por meio de lei de oferta e procura, aumentar o preço dele. Então, se eu reduzo a produção de petróleo no mercado internacional, eu aumento o preço do petróleo nesse mesmo mercado. O barril de petróleo em 73, antes da guerra do Yom Kippur, custava $3 o barril. Após a guerra do Yom Kippur, esse petróleo saltou para $12 o barril. Eu sei que hoje não parece muito, que você está acostumado a ouvir na mídia, o barril de petróleo está $70, 80, $120. Naquela época, um salto de 3 para 12 era coisa pra caramba. Era um salto de mais de 400% no preço do barril de petróleo. O que significa isso? Você tem toda a sua vida diária impactada pelo preço do barril de petróleo. Por quê? Porque a comida que chega na sua mesa, ela chega de caminhão. O caminhão traz lá do campo, deixa no mercado e depois você vai buscar de carro, provavelmente, a mesma comida no mercado. Se o preço da gasolina aumenta, isso significa que o preço do frete aumenta também. Consequentemente, o preço da tua comida aumenta e você não consegue mais comprar ela se você não tiver dinheiro. Então, esse primeiro choque do petróleo, ou seja, esse aumento repentino do preço do barril de petróleo, o primeiro choque do petróleo, ele gera um momento de crise econômica mundial. O mundo inteiro passava por um ciclo de crescimento econômico, inclusive o Brasil. O Brasil, que importava 94% do petróleo que ele consumia, agora é obrigado a comprar um petróleo cada vez mais caro. Isso impacta na nossa economia, a um ponto que o governo brasileiro daquela época, ele lança um programa de diversificação das fontes de energia. Aí surge o programa Proálcool, que é de 75. Sim, primeiro motor movido a álcool no mundo, fabricado aqui no Brasil. O programa Proálcool, ele exige que você plante cana-de-açúcar para fazer biocombustíveis. Então o governo começa a incentivar subsídios, dar subsídio ao plantador de cana. Isso muda a paisagem agrícola do interior de São Paulo. O interior de São Paulo era café e gado, principalmente. O que vai acontecer agora vai ser principalmente cana-de-açúcar. Itaipu também é desse momento, é de 75. A descoberta da Bacia de Campos também é desse momento. Bacia de Campos, nossa maior reserva de petróleo até hoje. Ou seja, o choque do petróleo, uma coisa que acontece, uma guerra, resultado de uma guerra lá no Oriente Médio, influencia no seu dia a dia até hoje. E é isso aí, galera. Se você quiser saber um pouco mais sobre, Guerra do Yom Kippur, questão palestina, de maneira bem completinha, bem didática, novamente sugiro, acesse o link que está aí, tá? Tenho certeza que você vai curtir bastante. E óbvio, curtindo, divulga, compartilha, que você ajuda bastante o nosso trabalho. Valeu, grande abraço, até a próxima.